Ok, gente, hoje nós falaremos, né, continuaremos a falar sobre os parasitas, né, os vermes. A semana passada nós vimos sobre os vermes platelmintos, que são os vermes achatados. Essa semana, né, nas próximas aulas, nós estudaremos os vermes cilíndricos, ou seja, são os vermes nematelmintos. Esses vermes nematelmintos são aqueles vermes em que são cilíndricos e afilados nas extremidades. Dentre esses vermes, né, nós falaremos hoje a respeito da ascaridíase, da ancilostomíase e da oxiurose. Mas o que é a ascaridíase, né? A ascaridíase é uma doença causada por um nematelmito, tá? Chamado de Ascaridis lumbricoides. Ascaridis lumbricoides é o seu agente etiológico, certo? Estima-se que 30% ou mais que isso da população mundial, né, em algum momento tenha tido ou tem ascaridíase. Ascaridíase popularmente é conhecida como lombriga, certo? A ascaridíase, ela causa algumas lesões no organismo, principalmente porque o ciclo dela é bem complexo. Vamos ver um pouquinho sobre esse ciclo da ascaridíase. Então, o ciclo de vida, como eu falei, ele é monoxênico, mas até que esse verme consiga chegar na fase adulta e se desenvolver, ele faz aí algum percurso dentro do nosso organismo. Aqui tem uma imagem, né, do ciclo de vida da Ascaridis lumbricoide ou popularmente conhecida como lombriga. Então, você tem lá o macho, tá? Que é menor do que a fêmea. E você come, né? Quando o homem está infectado e quando não há saneamento básico, esses dejetos humanos, né? As fezes, elas costumam ser depositadas aí em qualquer lugar ou correr aí a céu aberto se não existe saneamento básico. Tá? Então, se essas fezes estiverem contaminadas com os ovos da ascaridíase, ela vai passar por um tempo, tá, no ambiente, se desenvolvendo, né, a larva dentro do ovo se desenvolvendo, e aí, quando ela chega na fase infectante, certo? Nós vamos fazer a ingesta desses ovos, e ao fazer a ingesta desses ovos, essa larva ela vai cair lá, né? Vai passar pelo estômago, vai cair lá no intestino, vai perfurar o intestino e vai fazer aí um percurso, né? Vai passar pelo coração, vai passar pelos pulmões, vai cair aí nos brônquios, certo? Dos brônquios, ela vai subir aí para a faringe, para a laringe, e aí a gente, por reflexo, nós vamos deglutir essas larvas. E ao deglutir essas larvas, ela vai cair no estômago, vai passar pelo estômago, agora ela já está mais forte, porque ela já passou esse período aí, fazendo esse percurso e se desenvolvendo, certo? E aí ela volta ao intestino delgado, onde ela vai permanecer, certo? E vai começar a copular e colocar os seus ovos, que vão sair nas fezes. Então, é um ciclo complexo, tá? Ela tem um ciclo que passa aí pelos pulmões. Quando eu falei que a gente vai deglutir essas larvas, é porque, por reflexo, a gente vai deglutir, porque ela chega até a garganta e a gente, né, tosse. Ou ela vai sair, tá? Ou você vai deglutir, a maioria das vezes a gente vai deglutir com muco, certo? E essa larva que já está desenvolvida, tá? Ela vai passar pelo estômago, vai passar pelo suco gástrico e vai aí, né, habitar no seu intestino delgado e vai absorver aí os nutrientes. Então, é um ciclo monoxênico que o homem é o hospedeiro, né, definitivo, mas que ela passa aí por vários órgãos, né, órgãos importantes, e ao passar por esses órgãos, elas causam lesões, certo? Elas podem causar uma certa necrose, elas causam lesão. Então, assim, é uma doença que ela é perfeitamente tratável,
certo? Mas a gente tem casos em que a pessoa está muito infestada e que é necessário também uma intervenção cirúrgica. É transmitida a ascaridíase. A ascaridíase ela é transmitida através de alimentos contaminados, de água contaminadas. Mas não podemos esquecer que as moscas, elas também são disseminadoras de parasitose. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma higiene adequada, lava suas mãos, lava os alimentos antes de ingeri-los, a água é uma água potável, é uma água tratada, mas aí a gente tem as moscas. As moscas elas costumam pousar em qualquer lugar e trazer os ovos nas patas e depositar esses ovos no local onde elas pousam. Então, sim, as moscas também são disseminadoras de parasitose. Como é que acontece aí, como é que ocorrem os sintomas da lombriga, da famosa lombriga, ou Ascaris lumbricoides, que é o seu agente etiológico? Desânimo, diarreia, falta de apetite e dores abdominais. Se a gente pensar nas parasitoses, sintomas como diarreia, fraqueza, falta de apetite ou excesso dele, ou então dores abdominais, são sintomas comuns da maioria das parasitoses. Como a gente faz o diagnóstico e a prevenção e o tratamento dessas doenças, tá? Em se tratando de prevenção, a gente vai ter o saneamento básico, tá? A lavagem de mãos e tratar as pessoas doentes. Se eu trato as pessoas doentes, ok? Eu quebro esse ciclo de vida do parasita, tá? Se eu tenho esse hábito, essa higiene de lavar as mãos, tá? Eu não levo nenhum tipo de parasita para minha boca. E se existe o saneamento básico, a pessoa que está infectada, ela não vai estar contaminando aí o ambiente e outras pessoas. Então, assim, é necessário que exista um conjunto de medidas para que se diminua aí a prevalência de Ascaris lumbricoides no mundo, tá? Lembrando que é curável, é tratável, o diagnóstico é realizado através do parasitológico de fezes e o uso de um antiparasitário, tá? Então, assim, é necessário que se exista políticas públicas, como saneamento, água tratada, coleta de lixo, porque assim, se a gente juntar tudo isso, a gente vai ver que se as moscas são disseminadoras de parasitose, então eu tenho que cuidar do meu ambiente de casa e a política, o sistema político, a gestão política tem que cuidar também de sanear o meio através da coleta de lixo, do tratamento da água, do tratamento do esgoto, tá? Então, assim, onde é que a gente vai ver mais disseminadas essas parasitoses? Justamente nesses ambientes que não tem aí o saneamento básico, tá? A outra parasitose que nós iremos tratar é a ancilostomose ou ancilostomíase, tá? A ancilostomose, ela tem aí dois, agentes etiológicos, certo? O Ancylostoma duodenale e o Necator americanus, São dois parasitas, eles medem aí 1 centímetro, eles são bem pequenininhos, certo? Desenvolvidos, tá, gente? Em larva não dá para ver. Então, você tem aí o duodenale, com uma espécie de dentes e o Necator americanus, uma espécie de lâmina. Então, é a cavidade bucal, tá, desses parasitas. Como é que a gente adquire aí? Como é que é transmitido? E como é o ciclo de vida desse parasita, tá? Então, assim, ó, assim como a ascaridíase, a ancilostomose tem um ciclo monoxênico, tá? Como é que acontece, O homem infectado deposita seus ovos no ambiente e esses ovos, eles vão ficar ali por um tempo, nesse ambiente e eles vão se desenvolver em uma larva. E essa larva é chamada larva filarioide. Essa larva filarioide, ela vai penetrar ativamente na pele, desse homem, porque o homem é o hospedeiro definitivo desse parasita. Então, a larva vai penetrar ativamente na pele,
certo? E vai percorrer aí, né, na corrente sanguínea, vai passar por alguns órgãos importantes. Vocês veem aí na imagem que ela vai passar pelo estômago, intestino, coração, pulmão, esôfago e assim como na ascaridíase, nós iremos por reflexo deglutir e ela aí vai, né, se alojar no intestino delgado. Lá no intestino delgado, ela vai copular e vai colocar seus ovos novamente. Então, a gente vê que essa verme, né, ela penetra ativamente na pele, ela vai aí fazer um percurso aí pelo coração, pelo pulmão, traqueia, né, esôfago, ou seja, disse que ela tem um ciclo pulmonar, tá? Ela tem um ciclo pulmonar, porque ela fica um período lá se desenvolvendo, e aí você deglute essa larva, tá? E aí ela vai se alojar no seu intestino delgado e lá ela vai começar a copular e depositar seus ovos novamente, e os ovos vão ser depositados, né, junto com as fezes. Vão sair junto com as fezes. Então, você tem um ciclo de vida desse parasita que é semelhante, tá, ao ciclo de vida da ascaridíase. A única diferença é que a ascaridíase, ela chega a medir de 10 a 30 centímetros, enquanto o ancilostoma duodenale, ele mede aí 1 centímetro, tá, gente? Então, ele é bem pequeno. Não podemos esquecer também que no caso da ascaridíase, né, nós temos aí como um nome popular a lombriga. E no caso da ancilostomose, o nome popular da ancilostomose é amarelão, certo? Antigamente o pessoal chamava de amarelão. Hoje a gente não ouve muito falar sobre, mas antigamente se chamava de amarelão. Como é que se dá essa transmissão? Bom, se a gente está falando de uma larva que penetra ativamente na pele, certo? Nós temos aí como principal forma de transmissão andar descalço. Então, se eu ando descalço, provavelmente, né, nesse ambiente não for um ambiente limpo, tá? Eu tenho aí a probabilidade de estar, né, pegando a ancilostoma. As mãos sujas, né? Se a gente pensar no ancilostoma duodenale, ele pode ser transmitido através das mãos sujas, ou seja, a minha mão suja com aquela larva ou um alimento que eu vou fazer a ingesta e aí eu vou comer junto, tá? As mãos sujas. E aí eu coloquei fezes de animais, cães e gatos. Por que eu coloquei essa imagem aí? Porque existe uma espécie de ancilostoma chamada de ancilostoma ceilânico, tá? O ancilostoma ceilânico, o hospedeiro dele é o cão e o gato. Mas se você tem esse bichinho em casa e esse bichinho não foi vermifugado, tá? Ele está contaminado com ancilostoma, e aí, ao depositar suas fezes, né, em algum local, e você pisar, tá, nas fezes, ou não foi lavado direito, a gente sabe que essa larva ela fica um tempo no ambiente, o que que ocorre? Vai ser transmitido para você justamente a larva migrans, ou o bicho geográfico. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele fica sob a pele, caminhando, tá? Então, por que que acontece isso? Porque o homem não é o hospedeiro desse tipo de ancilostoma. Esse tipo de ancilostoma, o ciclo acontece no cão e no gato, certo? Mas por acidente, o homem, né, pisa lá, né, na caquinha do cachorro ou no local que não foi bem higienizado e acaba adquirindo a larva migrans ou bicho geográfico. E o agente etiológico desse parasita é o ancilostoma ceilânico, tá? Mas o que interessa a gente? A gente sabe que dentro do ambiente de trabalho de vocês, no hospital, no posto de saúde, pode acontecer de chegar uma pessoa com aquele mapa, fica uma espécie de mapa, sabe? De mapa geográfico, assim, por isso que é chamado de bicho geográfico. Na pele da pessoa, pode ser no pé, ela pode subir, ela pode andar sobre essa pele da pessoa, tá? E aí fica desenhado uma espécie de linha, uma espécie de mapa. Ou seja, aquele parasita é do cão e do gato, mas, né, você se comportou agora como hospedeiro, mas ele não vai conseguir se desenvolver. Os únicos que conseguirão completar o seu ciclo
No homem, é o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus, que é os causadores de parasitoses humanas. Certo, gente? Vamos ver agora sobre os sintomas, né? Então, anemia, cansaço excessivo, diarreia, fraqueza, perda de peso. Então, tudo isso são sintomas da ancilostomose. Professor, anemia, sim, anemia, porque o que acontece? O parasita, ele tá lá no intestino delgado e ele vai absorver os nutrientes e também sangue. Os estudos mostram que, às vezes, quando tem uma infestação assim grande, 50 ml de sangue são sugados por esses parasitas por dia. Então, a pessoa fica com um aspecto amarelo, por isso que chamam popularmente de amarelão, porque a pessoa fica cansada, tá? Perde ferro, perde sangue, fica cansado, desanimado. Existe um personagem que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente os pais de vocês já ouviram falar, chamado de Jeca Tatu. O Jeca Tatu foi um personagem criado pelo Monteiro Lobato, o escritor Monteiro Lobato, que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele criou esse personagem, né, o Jeca Tatu. E o Jeca, ele andava assim, desanimado, tinha um aspecto, né, amarelado, certo? E o que ocorre? O Monteiro Lobato, na época, décadas atrás, ele queria denunciar o governo porque não existia o saneamento básico, tá? E ele estava demonstrando naquele personagem que ele criou os sintomas, né, da ancilostomose ou da ancilostomíase. Certo? Então, quando vocês pensarem na ancilostomose, pensem no Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato. Depois eu vou passar um videozinho a respeito, né, do Jeca Tatu. Então, o Jeca, ele andava cansado, ele tinha um aspecto de preguiçoso, ele só queria dormir, ele tinha um aspecto amarelado. Então, tudo isso são sintomas da ancilostomose. A pessoa fica cansada, fica o tempo todo prostrada, desanimada, com aspecto amarelado da pele, justamente porque o ancilostoma ele está lá no intestino delgado, sugando o sangue dessa pessoa, tá? E a pessoa fica bem desanimada mesmo. Tá? Então a pessoa perde peso, fica fraca, diarreias, tá? Anemia e cansaço. Como é que faz o diagnóstico, tá? O diagnóstico é realizado através, né, da pesquisa do parasita nas fezes, né, do parasitológico de fezes, mas, né, geralmente o médico pede aí o parasitológico com Berman, né, é utilizado o método Berman, porque o método Berman é possível ver as larvas desse parasita. O tratamento é medicamentoso, como eu já falei, é um antiparasitário, que pode ser o mebendazol, albendazol ou qualquer outro, né, antiparasitário que é utilizado hoje. Esses aí, eu acredito que esses aí ainda são os mais em contas, né, os mais baratos. Mas lembrando que se eu apresento todos esses sintomas, o ideal é que eu vá lá, né, no meu posto, com o meu médico, faça os exames, certo? Para que ele prescreva como é que deve ser feito, né? Como é que deve ser o uso desse antiparasitário. Tá certo, gente? Vamos falar agora um pouco sobre a enterobiose ou a Enterobius vermiculares. É outro verme nematódeo, tá? Cilíndrico. Lembre assim, ó, platelmintos, vermes achatados. Quem são os platelmintos? Eu tenho ateníase, cisticercose, esquistossomose. Nematelminto, verme cilíndrico, são os vermes que são afilados nas pontas. Então, a gente viu ascaridíase, ancilostomíase e agora nós vamos ver a enterobiose. A enterobiose tem como agente etiológico o Enterobius vermiculares. Vocês observam aí como o ovo é diferente, né? Tem uma forma elíptica, né? Diferente do ovo normalmente dos parasitas que nós vimos até agora. E ao se desenvolver, você observa aí que ele é cilíndrico e tem as pontinhas aí afiladas, tá? Então, professora, nunca ouvi falar dessa verme, a famosa caseira. Vocês lembram da caseira? A famosa caseira, aquela que dá aquela coceirinha na região anal. Então, essa daí é a caseira, tá, gente? A Enterobius vermiculares.
tá? O ciclo de vida da Enteróbios é monoxênico, ocorre no homem. O homem é seu hospedeiro definitivo. Como é que ocorre? Geralmente, o ciclo é bem simples, tá? Dessa doença. O homem se contamina, ela vai aí para o intestino, tá? O intestino delgado, ela se desenvolve lá no intestino delgado, depois ela passa ao verme adulto para o intestino grosso, tá? No intestino grosso, ela vai começar a copular e vai colocar os seus ovos na região perianal no momento em que você dorme. Essa parasitose, ela costuma acometer muito as crianças, certo, gente? Por quê? Porque ela é fácil de tratar, mas em crianças é muito difícil, porque a criança, ela não tem reserva, ela vai acabar coçando a região anal, né? E vai pôr a mão na boca. Então, ela tem o tempo todo uma infecção, né? Uma infecção direta, né? Uma transmissão direta, né? Melhor dizendo, uma transmissão direta. Porque ela põe a mão na região anal, coçando, e depois leva a mão à boca, ou bota a mão na boca mesmo, que criança geralmente coloca, ou coloca algum objeto que está contaminado, ou coloca algum alimento, tá? Então, existe aí uma transmissão direta o tempo todo, por isso que é tão difícil de tratar essa verme, tá? Mas no adulto não é tão difícil assim, porque o adulto, ele tem todo um processo já de cuidado com o seu corpo, então é muito mais difícil. Em crianças, né, é mais comum, principalmente em período escolar, principalmente em creches, em escolas, certo? Então, é muito complicado tratar as crianças nesse período. Vamos lá, transmissão, como eu já falei, né, de forma direta, tá? A criança coloca a mão lá na região anal e leva a boca, tá? Através do aperto de mão, certo? Às vezes o adulto foi lá no banheiro e não lavou suas mãos e você vai cumprimentar esse adulto, ou você mora na casa que você compartilha objetos comuns, né? Pode acontecer essa transmissão e também de forma indireta através de alimentos, né? E água contaminados aí com enteróbios vermiculares. Sintomas da enteróbios. Então, você tem aí como principal sintoma a inflamação na região anal, o prurido anal intenso, diarreias, náuseas, cólicas abdominais, perturbação do sono. Então, inflamação na região anal, por que essa inflamação na região anal? Justamente porque a criança vai coçar, entendeu? E a mucosa anal vai acabar sendo lesionada. Então, aí você dá passagem para outro tipo de infecção, como as causadas por bactérias, tá? Então, por isso que fala essa inflamação na região anal, o prurido anal intenso, porque quando o parasita está depositando seus ovos nessa região, existe esse prurido intenso, tá? Diarreias, náuseas, né? Enjoo mesmo, né? Comum de quem está com alguma parasitose, cólicas abdominais e perturbação do sono. Então, as crianças tendem a ter uma baixa, né, na parte pedagógica, o ganho pedagógico, justamente porque elas não conseguem dormir direito à noite, justamente por conta desse prurido, e por consequência, elas perdem muito, né, pedagogicamente falando, né, ganho pedagógico quando elas vão para a escola, certo, gente? Então, as crianças são muito acometidas pela enterobiose. Vamos falar um pouco sobre a prevenção. Bom, lavagem de mãos, higiene pessoal, tá? Trocar lençóis e toalhas. Professora, higiene pessoal eu entendi, lavar as mãos, mas trocar lençóis e toalhas, sim, porque as pessoas que estão contaminadas, né? Se a gente está falando de um parasita, que ele vai sair e depositar seus ovos na região anal, né? Na região perianal, o que vai ocorrer? Ele pode cair aí na calcinha, na cueca, no lençol de cama, na toalha. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, certo, gente? Então, é preciso que a gente fique, né, tenha essa higiene com relação aos nossos lençóis e nossas toalhas. Se é um adulto, esse verme não vai completar o seu ciclo, porque quando ele completar, né,
a esses ovos, ao serem depositados na região perianal, né, o homem vai tomar um banho, pronto, acabou. Lavou, né? Então, assim, como é que é feito o tratamento, né? Além desse tipo de prevenção que deve ocorrer. O tratamento e o diagnóstico é realizado através dos suaves, tá? Ou da fita adesiva gomada. Você vai colocar, né? A pessoa que vai realizar o exame vai colocar, né? Na criança essa fita adesiva para retirar daí dos ovos. Lembrando que se os ovos são depositados na região perianal, né? Possa ser que tenha alguma dificuldade de encontrar eles nas fezes. Então, é colocada uma fita, né? Uma fita, um suave anal ou uma fita, tá? Para retirar daí desses ovos para fazer, né, a análise. E o tratamento, como eu já falei, é através de um antiparasitário, certo? Ou bendazol, mebendazol, qualquer outro antiparasitário, e tudo isso, né, com orientação médica. É preciso saber qual é o tipo de verminose, quais são os tipos de sintomas que estão ocorrendo, para que se passe aí a medicação adequada, tá? Então, hoje a gente fica por aqui com relação a esses três nematelmintos, para a aula não ficar muito longa, certo? E na próxima aula nós estudaremos aí mais 3 nematelmintos, certo? Então hoje a gente fica por aqui, assistam a aula com atenção, anotem as dúvidas de vocês e resolvam as atividades. Até a próxima aula.